Olá, boa tarde, estudante. Bem-vindo a mais uma aula de Química. O meu nome é Simone, a professora que vai ministrar a aula de hoje. O nosso tema hoje, nada se perde, tudo se transforma. E hoje nós vamos estar aqui com o professor argentino para nos auxiliar na mediação de vocês, né, na participação das atividades pelo chat. Bem-vindo, professor argentino. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor argentino de Química. Obrigada, professor. Então, para nós iniciarmos nossa aula de hoje, né, para falar do tema Nada se perde, se transforma, vamos ler para vocês aqui, ver no chat, ver no IPT, as habilidades que nós vamos trabalhar hoje. Né? A habilidade que nós vamos trabalhar é reconhecer a conservação de massa em transformações químicas, reconhecer que nessas transformações químicas há proporções fixas entre as massas, reagente e produtos. Né? E para nós poder trabalhar hoje nossa aula legalzinha, o que eu peço para vocês é aqueles nossos combinados, né? Que vocês anotem as dúvidas de vocês, que vocês realizem atividades propostas, que participem de forma bem ativa na aula e que aproveitem nosso momento aqui, né? Que vocês podem depois utilizar essa nossa aula também com o professor da sala de vocês, né? Da escola de vocês. Vamos recapitular um pouquinho no conteúdo da aula passada. O que nós vimos na aula passada? Nós vimos o quê? As propriedades específicas, né? Na aula anterior, nós vimos ponto de fusão e de ebulição. E na aula passada, nós vimos densidade e solubilidade. Vocês lembram o que é a densidade e solubilidade? Densidade é a relação da massa do meu componente dentro de uma certa solução, certo volume. E solubilidade é o quanto eu consigo dissolver esse sal dentro dessa solução. Certo, professor? Correto, isso aí. Perfeito. Então, vamos lá. Para a gente dar início à nossa aula de hoje, nós vamos entrar com um experimento, né? O que nós vamos fazer nesse experimento? Se vocês seguirem aqui o roteirinho desse experimento, nós utilizamos o quê? Uma balança digital, uma folha de papel, uma palha de aço, pratos resistentes, né, ao calor, fósforo, e o procedimento que nós utilizamos foi o quê? Nós pegamos tanto a folha de sulfite como a palha de aço, nós pesamos antes e depois e procedemos a fazer uma reação de combustão nele, né? Então, eu gostaria que vocês agora observassem o vídeo. Vamos lá? Olá, pessoal. Hoje iremos realizar um experimento utilizando a palha de aço, papel e uma balança. Para isso, iremos medir a massa antes e depois de cada um dos componentes. Vamos pesar o frasco primeiro, aonde eu vou colocar o papel. A massa deu 671 gramas. Vamos colocar o papel dentro e pesar novamente. A massa agora vai ser 687 gramas. Agora vamos pesar quanto deu após a queima do papel. A massa deu 673. Vamos pesar o frasco que vai a palha de aço. Deu 665. Vamos colocar a palha de aço. 682. Após a queima, a massa foi para 683. Legal, né, pessoal? Vocês observaram, né, o que aconteceu em cada um dos frascos. Aí eu vou pedir para vocês interagir no chat. O que vocês observaram? Se vocês olharem aqui, ó,
o que aconteceu, né, após a combustão, né, da massa? Aumentou ou diminuiu? Da palha de aço e da folha de papel. Então, eu vou dar para vocês um minutinho para vocês colocar aí para nós no chat se a massa aumentou ou diminuiu da palha de aço e da folha de papel. Vamos lá? E aí, pessoal? Então, eu vi aqui no chat que vocês comentaram, uma galera respondeu que diminuiu, aumentou e tal, né? É uma observação do experimento que é legal fazer, como a professora Simone fez, é fazer as anotações do que vai dentro do frasco, né? Ela colocou folha de papel, a palha de aço, então é legal para todo mundo, para você não se perder na hora do experimento. Esse ele é bem óbvio, mas tem experimentos que vale a pena colocar a identificação mesmo. Agora, a palha de aço, o pessoal respondeu que ela diminuiu a massa, uma galera colocou que aumentou, né? Mas a grande maioria acabou falando que diminuiu. Então, na palha de aço, teve a reação com o oxigênio, né? Então, o oxigênio entrou na palha de aço, então aumentou a massa. E na papel, teve liberação de gás carbônico e ele perdeu a massa. Pode ir. Okay. Legal, professor. Então, vamos observar aqui com os dados, né, que nós obtivemos no experimento. Se vocês olharem aqui, ó, eu coloquei para vocês a massa do recipiente, né, vamos trabalhar com a palha de aço, primeira coluna primeiro, né? A massa do recipiente na palha de aço foi 665 gramas. O recipiente mais o material foi 682. Se eu pegar e subtrair o recipiente mais o material, eu vou ter 17 gramas, perfeito? Aí eu medi a massa após a queima, tanto o recipiente como do material. Eu obtive 683. Então, a massa do material após a queima, lembrando que é 18 gramas. E do papel, fiz a mesma coisa e achei que de papel eu entrei com 16 gramas e após a queima eu achei 2 gramas. O que aconteceu com a palha de aço? Houve um leve aumento e o papel houve uma diminuição. Por que isso aconteceu, pessoal? Se vocês olharem aqui, né, quando eu trabalho com combustão, depende do material que eu vou utilizar, vai ter um leve aumento ou uma leve queda em relação à minha massa. O que eu trabalho dentro de uma combustão? A combustão é o quê? Eu tenho que ter um comburente, um combustível, para ter a combustão. Quem é o combustível, no meu caso, do papel, do processo do papel? Foi o papel. Quem é o comburente? É o ar, no caso, o oxigênio. Mas se eu deixar o papel em cima da mesa, tem um ar, ele vai pegar fogo? Não. Eu preciso o quê? Eu preciso de ter alguém que vai iniciar esse processo, né? Que é o calor. Se vocês olharem aqui na tela, vocês têm lá o triângulo da combustão. Então, o combustível vai ser o papel. O comburente vai ser quem? O oxigênio. O calor, no caso, eu usei o isqueiro. Eu forneci, né? Eu tive que dar o início a esse processo para ter a combustão. No mesmo caso, foi com a palha de aço. Quem é meu combustível? A palha de aço, o ar, o comburente, né? O isqueiro foi o que deu início a essa combustão. Aqui aí está o processo. Não adianta também eu ter só o combustível com o ar, ou o combustível sem o ar e ter o calor que não vai ter. Já viram aquele processo, aquele experimento da vela, professor? Você poderia falar para a gente? Já sim. Você
Geralmente o pessoal faz no fundamental, né? Põe uma vela num prato acende a vela e aí coloca um copinho em cima dessa vela sem obstruir o fogo, né? E aí quando aquele gás, quando a chama da vela consumir todo o oxigênio, a vela apaga. Porque desse triângulo, né, tem que ter o combustível, o comburente e a fonte de calor para iniciar a combustão. Aí se você tira o comburente, né, ou se acaba o combustível, acabou a combustão e nada mais acontece, né? Exatamente. Que nem o isqueiro, ele vai dar o start. Que nem, por exemplo, no papel, o que eu observei na queima? Eu observei o quê? O calor, o fogo, né, a fumaça. O que foi observado aí? Se vocês olharem, deixa eu só pegar aqui na tela. Vamos usar o papel. O papel é a celulose mais o oxigênio. O que eu obtive depois da queima, quando eu acendi o papel? Eu tive o gás carbônico, a fumacinha. Também eu tive vapor de água, no caso, né, se perdendo. Carvão, que no meu caso é as cinzas, e a energia. Quem era a energia? Era o fogo, né, que estava transmitindo calor. Então, eu tenho aqui a reação química. Como que eu posso nomear essa reação quimicamente? A celulose e o oxigênio são quem? Os reagentes, aqueles que vão reagir, né? E após o processo, quando eu inicio a queima do papel, eu vou ter quem? Eu vou obter os meus produtos. Quem são os meus produtos neste caso? É o gás carbônico, a água, o carvão, no meu caso, é a cinza, e a energia, que é o fogo. Por que teve a diferença da massa? Como o meu sistema era aberto, vocês lembram lá, que estava aquecendo, a massa do reagente acaba sendo diferente da massa do produto. Se eu tivesse um recipiente fechado, num ambiente totalmente fechado, o que ia acontecer? A massa do reagente ia ser igual à massa do produto, no sistema fechado. Por quê? A fumaça, que é o gás carbônico, a água, o vapor d'água que ia subir, ele ia ficar na parede desse meu recipiente. Logo, quando eu fosse pesar esse sistema fechado, a massa anterior deveria ser igual após a reação. Então, por isso que eu tive essa diferença. Aí nós vamos entrar com quem? Com a lei da conservação da massa, que é dada por quem? Por Lavoisier, que ele diz assim, num recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos, que também a gente conhece, como muitos de vocês conhecem essa frase de outras palavras. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa é a lei de Lavoisier. E é com ela que nós vamos trabalhar. Então, para ver se vocês pegarem mais ou menos a ideia, eu quero que vocês pensem um pouquinho nessa pequena interação aqui, né? Nesse próximo exercício. Ó. Eu vou ler com vocês. O cálcio, ele reage com o oxigênio, produzindo o óxido de cálcio, mais conhecido como cal virgem. Foram realizados 2 experimentos, cujos dados estão listados na tabela a seguir de forma incompleta. Eu coloquei para vocês apenas o primeiro experimento. Então, a primeira experiência, o cálcio tem 40 gramas, o oxigênio não sei, e o cal virgem 56 gramas. Eu quero que vocês tentem descobrir o valor desse X, né, a massa do oxigênio. Para você responder, eu vou dar 2 minutinhos. Vamos lá?
E aí, pessoal, vocês mandaram bem aqui, hein? A maioria respondeu 16 gramas, foi show mesmo. Que ali teve alguns comentários, por exemplo, a Gabriele Cunha falou que não entendeu bem a questão. Então é só pensar assim, ó, a gente tem ali na imagem, né, o cálcio 40 gramas, o oxigênio, o valor X, e a formação da cal virgem. Numa reação, a gente sempre coloca aquela setinha de orientação, que é para a gente separar, como a professora Simone comentou lá antes. Então o que a gente tem? Materiais reagentes, cálcio e oxigênio. Produto, a cal virgem, como está comentado ali no enunciado. O cálcio reage com o oxigênio, o cálcio reage com o oxigênio, então ele está dizendo quais são os reagentes, produzindo óxido de cálcio. Então o produto é a cal virgem. Né? Então, o que você tem que entender? Sabendo da lei de Lavoisier, que a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos, então o valor de X tem que ser o que falta para dar 56, portanto 16 gramas. A galera acertou aí. Perfeito. Obrigada, professor. Imagina. Agora eu vou colocar para vocês a segunda experiência, né? Nós já realizamos a primeira, agora a segunda experiência. E vou dar para vocês mais 2 minutinhos para responderem. Eu quero que vocês descubram, no caso, a quantidade de cálcio Y e a quantidade do cal virgem Z. Vamos lá? E aí, pessoal? Bom, foi legal. O pessoal, a maioria acertou aqui nas respostas. Como a gente viu ali, né, então a gente acabou dobrando a massa do oxigênio de 16 para 32. Então, por consequência disso, a gente tem o dobro de todos os demais valores. Para reagir com 32 gramas de oxigênio, né, o dobro de oxigênio, é preciso do dobro da massa de cálcio, então 80 gramas. Isso vai produzir o dobro, né, de material de cal virgem, que é 112 gramas. Então, a galera que acertou aí, muito bom. Parabéns. Legal, que bom que pegaram a ideia, né? Só retomando aqui um pouquinho no experimento, né? Que nem nós falamos da celulose aqui, né? Que foi do papel. Agora, só buscando um pouquinho da palha de aço. A palha de aço, no caso, vocês viram o que lá? Vocês não viram uma fumaça e o fogo, né? Vocês viram o quê? Uma brasa. Então, tem vários tipos de... mostrar como o calor é fornecido, né? No caso do papel, foi o fogo em si, o calor. Agora, já a palha de aço, vocês viram o quê? Uma luz. Quando há a queima da glicose, há uma que ele fornece energia em forma de energia térmica, que é uma energia para nós podermos, porque nós nos alimentamos, a glicose ela é quebrada no nosso organismo e fornece energia térmica, essa energia que não dá ânimo, vontade de fazer as coisas, né? Tem gente que está com a glicemia baixa porque ela precisa de mais energia. E como que ela come essa energia? Através dos alimentos que vai ter essa transformação. Então, há vários tipos de transformar esse tipo de energia, né? E lembrando também que
os combustíveis líquidos, ele não pega fogo. O que pega é o vapor. Por exemplo, o etanol. O etanol, se pegar o etanol sozinho, ele não vai pegar, abaixo de 13 graus, ele não vai pegar fogo. É acima de 13 graus que ele começa a ter a sua vaporização, que vai pegar, ter combustão. Assim como a vela também. A parafina em si, ela não pega fogo. O que vai pegar fogo, o que acontece? Tem a parafina, tem o pavio. Quando você acende o pavio, ele aquece aquela parafina. E o que acontece com a parafina? Ela vai vaporizando. Esse vapor da parafina que é o nosso combustível. Tudo bem, pessoal? Então, os combustíveis líquidos, eles não pegam fogo, e sim o seu vapor. Perfeito? Como o professor havia falado aqui na exercício anterior, né, que nós vimos, que dobra 16 para 32, 40 para 80, 56 para 112. Aí entra uma outra lei, né? A lei de quem? A lei de Proust, que é a lei das proporções constantes, né? O que quer dizer a lei de Proust? Ele diz assim, a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação é fixa, constante, invariável. Né, a lei de Proust. É como você fazer um bolo na casa de vocês. Vocês têm a receitinha do bolo. Para você fazer 2 bolos, né, a família é muito grande, você tem que fazer 2 bolos. Você vai fazer o quê? Dobrar a receita. Se você vai convidar muita gente a fazer festa pós-pandemia, você vai fazer o quê? Um bolo grande. Vamos supor uns 10 bolos. Você vai pegar aquela receita e multiplicar por 10. Então, essa proporção, ela permanece. Tudo bem? Então, eu tenho a lei de Lavoisier, né, que a massa do reagente é igual à massa do produto dentro de um ambiente fechado. E a lei de Proust é o quê? Ele obedece a essa proporção. Vamos fazer um testezinho aqui? Vamos fazer mais um exercício? Então, se eu pegar agora a próxima atividade, né? Ele fala assim, ó, com a base na reação abaixo, responda a questão. Ele te deu lá o dióxido de carbono mais hidróxido de sódio, que vai dar quem? Carbonato de sódio e água. Aí ele te deu a quantidade de dióxido de carbono que ele está entrando, a quantidade de hidróxido de sódio, que ele está perguntando para você, que é o X, e o carbonato de sódio, que ele te dá o valor também, e a água. Aí ele pergunta aqui, a massa de hidróxido de sódio necessária para que a cetência seja possível, segundo a lei de Lavoisier, será qual? 2 minutos para vocês responderem essa questão. Então, o pessoal ficou meio perdido aí no exercício. A grande maioria também chegou na resposta ali 80 gramas. Mas vamos dar uma relembrada? Olha só, quando a gente vai realizar um tipo de exercício, então a gente presta atenção
como ele está sendo representado. Então, são duas opções ali, né? Tem na tabelinha e tem na leitura. Então, dióxido de carbono mais hidróxido de sódio, estamos somando 2 reagentes. A seta é tipo como se fosse um sinal de igual. Então, ele vai formar carbonato de sódio e água. Então, qual que é o princípio da lei, né, de Lavoisier? Então, vou pensar que é a soma da massa dos reagentes, tem que ser exatamente igual à soma da massa dos produtos. Como o reagente eu tenho uma incógnita, né, não sei quanto vale o valor de X, então eu vou olhar nos produtos. Carbonato de sódio com água, os dois somados dá 124 gramas. Então, devo ter os mesmos 124 gramas no reagente. Né? 44 é de dióxido de carbono, então 80 gramas pertence ao hidróxido de sódio, que é um material que eu não sabia o valor até então. Tá? Essa é a lei de Lavoisier. Até tem uma... Quando a gente fala em lei da conservação da massa, também tem uma leitura que a gente pode fazer, que é a troca equivalente. Né? Se quem pegar a referência, pegou. Que funciona como? Né? Quando você não pode criar algo a partir do nada, né? Você precisa de uma matéria para transformar essa matéria em outra coisa. Então, quando você tem elementos químicos que eles vão reagir, né? Como a professora comentou, a gente precisa de uma quantidade de energia para que essa reação aconteça, né? Para que as partículas comecem a colidir, tenham um rompimento de ligação e para formar novas ligações. Tem que acontecer uma afinidade química e tem também que ter o interesse dos materiais reagirem. Né? Quando isso acontece, eu não posso criar. Ali no meu dióxido de carbono tem oxigênio e carbono. No hidróxido de sódio aparece o sódio, o hidrogênio e o oxigênio. Eu não posso criar um elemento novo a partir desses. Né? A gente usa o mesmo material que do reagente para a formação do produto. Então, nada se perde, nada se cria, tudo apenas se transforma. Então, eu vou transformar o dióxido de carbono e hidróxido de sódio em 2 novos componentes, que é o carbonato de sódio e água, respeitando a quantidade em massa do reagente e do produto. Certo, Pro? Perfeito, professor. Tá vendo? Agora acho que clareou um pouquinho a ideia de vocês, certo? Lembrando também, o que acontece com a combustão? A combustão, eu vi que eu falei para vocês anteriormente, a luz e vi o fogo, né? Senti o calor no caso do papel. As reações de combustão, quando eu falo reação de combustão, tem que ver em mente de vocês sempre o quê? O meu combustível, papel ou palha de aço, o comburente sempre oxigênio. Eu tenho que ter sempre oxigênio na minha reação. E toda reação de combustão ela é exotérmica. O que é exotérmica, professor? Material, quando você tem uma reação exotérmica, ela está perdendo energia para o meio, né? Exo de para fora, assim. Então, quando você vê a chama, né, aquela chama é uma dissipação de energia, ela está saindo energia para o meio externo. Então, a reação química que está produzindo calor, está liberando calor para o lado externo, né, para fora do material, então a gente tem uma reação exotérmica. Endotérmica é dentro, né, quando você absorve energia. Né, exotérmica é quando ele perde energia de volta para o meio. Então, toda reação de combustão vai liberar energia para o meio externo, então uma reação exotérmica. Perfeito. Então, deu para clarear que é uma reação exotérmica. Então, reação de combustão tem que ter sempre oxigênio e é uma reação sempre exotérmica, perfeito? Perfeito. Agora, vamos fazer mais uma atividade. Como ela é um pouquinho mais longa, eu vou dar um pouquinho mais de tempo para vocês, tá ok? Nem vou ler com vocês. Eu quero ver se vocês entendem a questão, que vocês vão ler sozinho. No retorno, a gente faz uma lida com vocês e resolve com vocês. Vamos lá? Então, vou dar um pouquinho mais de tempo para vocês. Agora, vou dar 4 minutinhos para vocês fazerem essa questão. Vamos lá?
E aí, pessoal, meu, vocês pegaram a referência aí, hein? O Guilherme, a... ó, o Guilherme, o Nick, a Keren, pegaram a referência aí, valeu, que bom. E a Giovana tá perguntando por que que você gosta disso? Porque química é legal, mano, química é mó suave. Se você pegar, se você começar a estudar, você vai achar mó da hora também. O ponto é o seguinte, a gente tem aqui, são três experimentos que a gente colocou para vocês, o cálcio, o oxigênio e o óxido de cálcio, né? Então, veja bem, cálcio e gás oxigênio são os materiais que estão reagindo, né? E o produto vai ser o óxido de cálcio. Pela lei de Lavoisier, você viu ali os valores. Você tinha 6 gramas de cálcio, que é um dos reagentes, vai produzir 10 gramas de óxido de cálcio. Quanto falta para dar de 6 para 10? 4 gramas. Então a massa do gás oxigênio é 4, né? Acho que essa aqui a galera mandou bem. Quando caiu no número decimal, deu ruim, né? Porque a galera já começou, meu Deus, desesperado, o que eu faço agora? Calma, que é só regra de 3, não precisa ter medo de vírgula. Você faz a continha, a regra de 3. 6 está para 4, meio está para quanto? Monta a regra de 3, e aí você tem o valor de y, que é de 0,75 gramas, no experimento 2. Aí você pode usar de novo a lei de Lavoisier para fazer a soma das massas. 0,75 mais meio dá 1,25 gramas. Encontrou o valor de Z. Nem precisa chorar mais, tá tudo bem. Se você quiser continuar não chorando, você vê o experimento 3, dá para resolver de novo pela lei de Lavoisier. Você pegou a massa do produto, que é 40. Tira 16 do gás oxigênio, sobra os 24 do cálcio. Você tem duas opções aí, então. Ou, às vezes, você pode trabalhar só com Lavoisier, e às vezes pode trabalhar com Proust e Lavoisier, tanto faz. Se você domina bem, aquela aulinha que você deu uma cabulada, assim, ficou brisandinho na aula de matemática, de regra de 3, tá aqui em química, amigão. Então já viu, né? Presta atenção. Mas aí você faz pela proporção. Perfeito. E também, ou a regra de 3, se você observar também que eu achei o valor 4 para o oxigênio no experimento 1. O 4, quantas vezes menor é em relação a meio no experimento 2? Se eu fizer a relação, 4 é 8 vezes menor no experimento 2. Logo, eu vou pegar o 6 e fazer também 8 vezes menor. E o 10, idem. Aí eu acho o valor também. Eu posso usar tanto pela regra de 3, como também por proporção, como o professor falou. Perfeito, pessoal? Então, nós chegando no final de nossa aula hoje, né? O que nós vimos hoje? Nós vimos que as leis ponderais, né? Que é a lei de Lavoisier, como o professor acabou de falar para vocês. Que diz a lei de Lavoisier? Nada se perde, tudo se transforma. Então, tudo que entra tem que sair. Né? Se o sistema é aberto, eu não consigo medir os gases que foi para a atmosfera. Mas a lei de Lavoisier sempre está falando de um sistema fechado. Então, tudo que entra tem que sair. Então, todos os reagentes, toda a massa que eu tenho no reagente tem que estar no produto também, perfeito? E a lei de Proust, o que quer dizer? É a lei da proporção, né? Se eu faço um experimento, eu tenho que reproduzir a mesma quantidade que nós vimos no exercício anterior. Se do experimento 1 para o experimento 2 eu tenho 8 vezes a quantidade menor, logo o outro reagente e o produto também vai ser 8 vezes menor também. Tudo bem, pessoal? Agora o que eu pedi para vocês? Eu quero que vocês coloquem no chat, né, que algumas pessoas estavam com dúvida, agora o professor explicou, também a gente deu uma retomadinha. Se ficou alguma dúvida ainda, né, por favor, o que vocês acharam da experiência e se vocês conseguiram realizar todas as atividades. Aí eu vou dar um minutinho para vocês colocarem para nós no chat essas dúvidas de vocês, para a gente poder captar para a próxima aula, a gente tentar trazer as soluções para vocês, tá ok?
Muitas pessoas adoraram a aula, gostaram da aula, e alguns ficaram com dúvida aí na lei de Proust, professor. Né? Você teria que falar alguma coisa para eles? Então, Proust é proporção, né? Então a gente tem que, você tem que dar uma retomada no como que é a regra de 3 ou ver as proporções, mas é como a professora comentou, assim, é como uma receita de bolo. Você pega as massas que você tem do primeiro experimento e você vê como que se procede na segunda experiência. Vê qual que é a proporção que tem, né? Aí... Legal, pessoal. Na próxima aula a gente vai dar continuidade nesse tópico também, né? Eu quero agradecer ao professor Argentino pela participação da aula de hoje. Muito obrigada e até a próxima aula. Professor? Obrigado pelo convite, professor. Até mais. Prazer ver vocês. Vou falar. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.